Em burnout, ritual de self-care. Eu mereço, hoje eu mereço. Pego uma colherada de Nutella, pra mim já está sendo dolorosa. Muito animada aqui. Friday. Guys, my English sounds very Croatian. Okay? Beautiful day. Let me show you guys. Look at the color of the sky and the color of the green. I just love it so much. Ok, essa semana não foi brincadeira. Eu descobri que eu estava entrando em burnout. Assim, um pré-burnout. Eu não vou falar que é burnout, porque também não foi tão exagerado. Mas com certeza foi um pré-burnout. Essa semana eu fiz fisioterapia 3 vezes. Inclusive, agora mesmo eu acabo de sair da fisioterapia, porque vocês não estão entendendo a dor insuportável que eu estou aqui na minha cervical. Já fazem 3 dias que eu não consigo fazer exercício físico. Mas tudo bem, eu não vou ficar tão chateada assim, não é porque realmente, pessoal, quando eu não faço exercício físico eu fico chateada. Eu realmente gosto muito e eu sinto que é algo assim que é pra minha saúde mental. Fazer exercício físico é completamente necessário pra minha saúde mental. Só que o que acontece? Eu estou em uma fase assim da minha vida que eu estou tendo muita coisa pra mim fazer. Sendo assim, eu preciso de dar uma desacelerada. E como hoje é sexta-feira, nada melhor do que essa sexta-feira para que a gente possa, já que hoje é sexta-feira, vamos usar isso para ter um ritual de self-care, para que a gente possa recuperar a nossa dignidade e assim priorizar a nossa saúde mental e hábitos saudáveis. Nada melhor do que uma sexta-feira pra gente ter um everything shower. Quem já conhece esse termo? E hoje eu mereço tomar um banho de banheira, com direito a sais de banho. Só não vou lavar meu cabelo. Ou posso lavar meu cabelo? Será que eu lavo meu cabelo? Ah, vamos lavar meu cabelo e usar meu Kerastase. Cleansing oil, esfoliante, sais de banho, shampoo, Kerastase. Hoje temos até uma máscara de skincare coreana de Makgeolli. Eu mereço, hoje eu mereço. E ainda por cima, hoje é o dia de estreia do álbum da Sabrina Carpenter. Então assim, vai ser o meu momento girly do dia. Eu vou tomar meu banho pleníssima, everything shower, escutando o novo álbum da Sabrina Carpenter. Que coisa melhor que isso? Sendo bem sincera com vocês, eu não ando gostando muito de música americana, música de Hollywood, sabe? Mas dela, especificamente, eu gosto muito da música dela, porque eu acho ela tão girly, eu gosto tanto do ritmo das músicas dela, eu acho diferente de tudo. Então, assim, eu acho que ela é uma das únicas poucas artistas, ela, Taylor Swift e tal, que eu ainda escuto, sim, todas as músicas. E depois de um banho renovador, aqui ressurjo eu das cinzas como uma fênix. Porém, ainda continuo com muita dor no trapézio, ainda continuo com muita dor nas costas. É sobre a vida adulta, é sobre. E assim estamos, e assim sobrevivemos. E assim vivemos, e assim sobrevivemos. Vou mostrar pra vocês my hair. L'Oréal Paris. Uau. Beautiful. Beautiful hair. Don't you think it's a beautiful hair? Ai, que dor! Afinal, eu tô precisando de descanso. Pensamento intrusivo momentâneo. Hoje eu tô com um penteado diferente. Inclusive, faz muito tempo que eu não tento penteados diferentes. E é algo que eu pretendo começar a fazer. Afinal, só deixo o meu cabelo solto
liso e obviamente que estilizado assim para um butterfly haircut, mas ele preso fazia um tempinho que eu não deixava. Eu dormi com meu cabelo desse jeito, eu acordei com meu cabelo preso pra cima desse jeito e assim creio que eu vou ficar o dia inteiro. Inclusive, hoje eu não vou passar maquiagem, vou deixar a minha pele respirar um pouco. Inclusive, eu acho que faz total sentido, já que eu estou priorizando a minha saúde esse final de semana, eu acho que faz total sentido eu não passar maquiagem esse final de semana para que eu possa deixar a minha pele respirar. Eu odeio ficar parada. Na realidade, eu nem sempre fui esse tipo de pessoa. Eu, inclusive, era muito preguiçosa. Eu me tornei essa pessoa. Por isso que eu defendo muito o fato de que você tem que ser antes de se tornar. Porque eu não era esse tipo de pessoa. Eu realmente era muito preguiçosa. Eu tinha preguiça de fazer tudo. Eu tinha preguiça de andar. E hoje em dia, eu não consigo ficar parada. Inclusive, pra mim, me custa muito ficar parada. Você se identifica comigo? Provavelmente que você também deve ser esse tipo de pessoa. Sofre muito mais com ficar parada do que ficar à toa. Esse foi um dos anos que eu mais, assim, fiz várias coisas diferentes. Foi o ano que eu menos fiquei parada em toda a minha vida. Então, o que acontece? Já faz um tempo, eu falei isso pra vocês no vídeo anterior, que eu acredito que faz um mês que eu não descanso. Quando eu falo que tem um mês que eu não descanso, realmente isso é verdade, porque todos os dias eu faço exercício físico 2 vezes por dia, eu acordo muito cedo. Quando eu chego em casa, eu trabalho pro YouTube, obviamente, e nos meus momentos vagos eu estou estudando algum idioma. Ou seja, não tem momento vago para que eu possa sentar e ficar à toa assistindo televisão, assistindo vídeo no YouTube, que é algo que eu gosto muito de assistir. Eu sempre estou tentando otimizar tempo, no sentido de que quando eu tô cozinhando, eu tô assistindo alguma coisa que eu preciso. Quando eu estou assistindo televisão, que seria meu momento de descanso, eu estou usando algum aplicativo para que eu possa aprender um idioma. Então, literalmente, eu estou tentando fazer com que o meu dia tenha mais que 24 horas. E, ok, eu consigo até certo ponto. Porém, um defeito muito grande de pessoas assim como eu é que a gente não sabe a hora de parar. Então, se deixar, eu vou até, assim, minha exaustão. Só que certas coisas que é Deus falando pra você, cara, você tem que parar. Então, eu estou encarando essa minha pausa, que vem sendo de 3 dias apenas, que pra mim já está sendo dolorosa, odeio ficar parada, mas eu tô tendo que sim, porque eu tô com muita dor aqui, de verdade, pessoal, assim, eu realmente, os meus melhores amigos vêm sendo bolsa de água quente, olhinho tailandês, tá vendo aqui, gente? Isso aqui tá comigo o tempo inteiro, a todo momento, desde o começo da semana, porque de fato eu tô... Gente, tá doendo bastante. Tô com muita dor aqui. Entendi que esse final de semana eu vou ter que priorizar o meu descanso e ficar mais à toa. Você tem que saber a hora de parar, porque eu não sei a hora de parar. E eu tive que esperar com que o meu corpo gritasse por socorro para que eu pudesse escutar ele, para mim poder parar pelo menos um final de semana. Pra vocês terem uma noção, gente, eu tava acordando 6 horas da manhã no final de semana e assim, fazendo 1000 coisas o tempo inteiro, tentando encaixar tudo a todo momento e assim, desastre total. Então, esse final de semana, realmente, infelizmente, eu vou ter que ficar parada. Isso não é muito legal. Bom, fazer o que, né? Gente, hoje eu tô com vontade de comer comida árabe. Eu tô com saudade do Egito. Meu sonho voltar pro Egito, juro. Sendo assim, hoje eu tô com vontade de comer comida árabe, então pedi charuto. Gente, agora que eu me dei conta que hoje é o penúltimo dia do mês, eu fiquei chocada que agosto já acabou. Ou seja, a gente já tá quase entrando no Natal, e eu amo o Natal. Não mencionei isso aqui ainda no canal, mas o Natal com certeza é o feriado que eu mais amo de todos. Eu fico o tempo inteiro assistindo filme de Natal, eu fico o tempo inteiro escutando música de Natal. Eu amo Natal, amo de verdade, amo montar árvore de Natal. E gente, só acabou agosto, eu já tô falando de Natal. Eu tinha feito um template no Notion pra eu poder acompanhar o mês a mês, sabe? Assim, começo de mês pra set goals,
o final de mês para poder refletir sobre o mês passado, né? Tipo, olhar o que eu conquistei, o que eu não conquistei, por que eu não conquistei e tudo mais. Então, eu acredito, como eu tô com tempo agora, eu fiquei o dia inteiro assistindo dorama. Fazia muito tempo que eu não fazia isso. Eu e minha mãe ficou assistindo dorama. Então, eu acho que agora eu vou pegar meu template e eu vou começar a fazer um pouco de journaling para poder refletir sobre o mês que se passou e tudo mais. Novo dia aqui, domingo. Estou me sentindo muito melhor. Minha dor diminuiu consideravelmente. Ainda tá doendo, não vou mentir pra vocês. Eu nunca tive uma crise de dor assim na cervical, dor no pescoço, dor no trapézio tão forte que nem dessa vez. Realmente eu me sobrecarreguei dessa vez. E tá tudo certo. Pelo visto parece que eu vou gripar, que eu tô com a voz meio fanha assim. Bom, né? Nada que tá ruim que não possa piorar, mas não. Não vou deixar essa mentalidade acabar com o meu domingo. Nada. Eu acho importante todos os dias vocês arrumarem a cama de vocês. Porque assim, quando tá acontecendo várias coisas na sua vida, que você tá sentindo assim, que você tá sentindo meio pra baixo e tal, a energia do desleixo piora tudo. Faça o mínimo e arrume a sua cama. Como estamos falando de rotinas e hábitos saudáveis, eu queria falar pra vocês uma coisa que eu fiz na minha vida recentemente e que vem sendo muito bom. Meu dedão é lindo, né? Olha que incredible my name. Yes, guys. Eu amo muito. Uma semana que eu não como pão de queijo, que eu não tomo Coca-Cola, que eu não como pão e que eu não como doce. Ou seja, consequentemente, eu estou comendo menos, porém, ao mesmo tempo, eu estou comendo coisas mais saudáveis. Mais proteína, mais verduras e, no máximo, um macarrão integral para comer com atum, que eu amo comer macarrão com atum. E o que eu quero dizer com isso? Tudo isso está relacionado ao autocontrole. Veja bem, eu precisei de fazer uma promessa comigo mesmo para mim não comer por um mês pão de queijo, tomar Coca-Cola, chocolate e pão, para que eu pudesse instigar mais o meu autocontrole, porque o meu autocontrole tinha se perdido. Em 2021 eu fiz algo semelhante, no qual eu perdi 10 quilos em 2 meses. Eu cortei basicamente a maioria dos carboidratos. Eu tava comendo carboidrato só, tipo de batata doce, enfim, esse tipo de coisa. E aí eu não tava tomando Coca-Cola, eu não tava comendo pão de queijo, eu não tava comendo chocolate, doce no geral. Eu realmente cortei tudo e eu consegui perder 10 quilos em 2 meses. O que acontece? Depois que eu fiz essa dieta, eu consegui ter um autocontrole perante a comida por muito tempo, por uns 2 anos. E recentemente eu vejo que a comida se tornou o centro da minha vida novamente. Também não tem como a gente julgar, né? Eu faço 2 treinos por dia, então acaba que eu tenho mais fome do que o normal, o que é completamente normal. Quem fez natação ou faz natação vai me entender. A natação dá uma fome horrenda. Obviamente que eu não como exageradamente igual eu comia antes, não sou de comer fritura, não gosto de comida oleosa, eu não gosto de carboidratos pesados, porém ainda tem coisas ou outras que eu acabo exagerando. No caso, pão de queijo, Coca-Cola, chocolate. Então, como eu vi que isso estava tomando muito tempo meu de pensamento, estava comendo exageradamente esse tipo de coisa, decidi comigo mesmo que eu estava precisando de um reforço na área do autocontrole. Então, eu decidi parar de comer essas coisas e vem sendo muito bom, porque o que eu percebi? Eu não estou sentindo tanta fome igual eu estava sentindo quando eu estava comendo essas coisas. Porque eu não sou nutricionista, eu não posso falar para vocês, mas comer esse tipo de coisa estava me abrindo o apetite para que eu pudesse comer em outras coisas. E agora eu estou percebendo que quando eu tô com fome, eu realmente tô com fome mesmo, é uma necessidade fisiológica. Porém, antes eu estava sentindo que meu desejo de comer alguma coisa estava falando mais alto do que a minha fome fisiológica. Porque agora eu estou ficando tranquilamente
sem desejo de comer alguma coisa gordurosa, sem desejo de ficar beliscando toda hora, porque isso acaba comigo de fato. Toda hora eu tava com vontade de pegar uma bolachinha, de pegar um pão de queijo, de pegar algo e aquilo, e um chocolatinho, sabe assim? E eu vou falar pra vocês, bem sincera aqui, eu não acho que a comida deve ser o centro da nossa vida. Eu prezo por ser magra, eu gosto de ser magra. Que eu não quero te influenciar a magreza, porém algo que eu gosto, eu me sinto bem. Eu me sinto bem sendo magra. Eu me sinto bem vestindo as minhas roupas e vendo que as minhas roupas têm um caimento bom em mim. Então eu prezo por isso. Não tô querendo te influenciar em nada. Mas, para mim, eu estar ganhando peso, fazendo exercício físico, você entendeu? Fazendo 2 treinos por dia, eu tava ficando puta da vida. Não vou mentir, é verdade. Porque eu tava pensando assim, nossa, tô gastando tanta caloria e mesmo assim tô sequinha igual eu gosto de ser. Pois é, eu não tenho vergonha de falar isso aqui não. E é sobre um pequeno desabafo que não estava programado. Mas a verdade verdadeira mesmo é que eu gosto muito de comer. De verdade, por isso que é tão conflitante ser eu mesma. Na realidade, eu acho que a gente tem que abraçar todos os nossos conflitos internos. Porque, por exemplo, eu gosto de ser magra. Eu gosto de comer saudável, eu realmente gosto. Eu gosto de me sentir bem. Eu gosto, sabe assim, quando você não fica pesada de comer muito. Mas, ao mesmo tempo, eu amo comer besteira. Eu, apesar de eu não gostar muito mais de fritura, porque é muito pesado, eu passo mal mesmo. Eu amo me jogar no chocolate, porque... Se vocês não sabem, eu não como fruta, eu não como nenhum doce que tenha fruta. Doce pra mim tem que vir da lactose. Doce de leite, leite ninho, chocolate. Period. Então eu gosto muito de comer besteira. Eu gosto de comer pratada de macarrão. Entendeu? Eu gosto de comer 5 pedaços de pizza. Eu sou exagerada. Por natureza, eu sou uma pessoa 880. Ou eu como tudo, ou eu como nada. Sendo assim, quando eu como tudo, eu engordo muito, gente. Porque meu metabolismo, ele não é bom. E eu tenho tendência por genética, por família, a engordar. Ainda por cima, sou uma pessoa baixa, de pequena estatura. Ou seja, quando a gente engorda, dá na cara. Quando a gente engorda, a gente vê na hora que engordou. Então eu não gosto de me sentir gorda. Pronto, falei. Essa é a minha verdade. Não vou ficar medindo minhas palavras aqui. E ao mesmo tempo eu gosto muito de comer. Eu sou do tipo de pessoa que eu gosto de pegar um pote de Nutella, aí eu pego uma colherada de Nutella, aí eu venho com leite ninho, taco o leite ninho na colherada e eu enfio tudo na boca. E eu sou dessas que assim, acabou a minha Nutella, mas ainda tem leite ninho, eu compro outra Nutella. Acabou o leite ninho e eu ainda tenho Nutella, eu compro outro leite ninho. É tipo assim, sabe? Eu gosto muito de comer. Então é muito conflitante ser eu mesma. Mas todo mundo é assim. Todo mundo tem seus... Gosto de comer verdura? Gosto de comer verdura. Gosto de comer saudável? Gosto de comer saudável. Amo ser magra? Amo ser magra. Mas ao mesmo tempo, eu amo comer muito. Hi! Olha eu falando comigo mesma no espelho. Hey girl, how are you? Ok, você tem noção que amanhã é dia 1º de setembro? Se passaram 8 meses de 2025, você tem noção que daqui a pouco é Natal? Então, por isso mesmo que eu queria lembrar você do seguinte, muito importante. Tá na hora de você ter amnésia. O que eu quero dizer com isso? Tá na hora de você esquecer todos os seus pensamentos negativos que te impedem de tornar a pessoa que você tão sonha em ser. A partir do dia 1º de setembro, eu quero que você não dê mais ouvido a qualquer pensamento negativo. Nossa, eu quero muito criar um canal no YouTube, mas eu não consigo, porque eu não sou criadora de conteúdo. Esquece. Nossa, eu quero tanto aprender um novo idioma, mas eu sou burra, eu não fui feita para aprender um novo idioma. Forget about it. Tá na hora de você ter amnésia. Você não é mais essa pessoa. Então você não precisa mais de ter esse tipo de pensamento negativo. Para de ficar esperando até dezembro para que você possa cultivar novos hábitos e hábitos saudáveis para que você possa tornar uma pessoa diferente em 2026. Meu querido, a hora de começar é agora, para que em dezembro você esteja 4 meses na frente. Todo dia é dia de recomeçar.
Acontece que essa força de vontade que vem do final do ano, de transição de ano para ano, ela dura poucos tempos, ela é um pico de energia muito baixo que a maioria das pessoas não conseguem manter. Então é melhor que você já comece a cultivar pela sua própria força de vontade desde agora. Aí assim você não vai precisar de recomeçar novamente no começo do ano, e sim você já vai entrar no novo ano mudada. É isso que a gente quer. E aproveitando essa energia de recomeço de setembro, eu tenho algo pra falar pra vocês. E o que eu queria contar pra vocês é que em breve a nossa comunidade Unapologetically You vai estar disponível aqui na área de membros do canal. Yay! Eu já prometi várias vezes, mas agora de fato está chegando. Primeiramente, eu preciso contar pra vocês o porquê da escolha desse nome Unapologetically You para a nossa comunidade. É o seguinte, pra começo de conversa é a minha palavra favorita no inglês. Se você não sabe o que significa essa palavra, não se preocupe. Se você não sabe inglês, essa vai ser a primeira palavra em inglês que você vai aprender. Unapologetic significa sem desculpas, ou seja, Unapologetically You, você sem desculpas. O que eu quero transmitir, o que eu quero ajudar vocês criando essa comunidade? Eu quero que a gente possa extrair o máximo possível da nossa autenticidade com essa comunidade. Eu quero não somente refinar mais ainda a minha autenticidade, como eu também quero ajudar você a encontrar a sua autenticidade. E não tem nenhuma palavra no português que traduza exatamente como unapologetic. Pelo menos eu acho que não tem, mas se tiver, você escreve aqui nos comentários que eu quero saber. É igual saudade, não tem como traduzir saudade por inglês. Mas eu gosto muito dessa palavra unapologetic, eu quero transmitir o tanto que essa palavra vem me guiando nesses últimos tempos que eu criei meu canal. Na área de membro eu vou poder ter conteúdos mais livres, mais pessoais, desenvolvimento pessoal com temas mais profundos, autoconfiança, vulnerabilidade, te ajudar a encontrar seu propósito. Vou falar sobre criação de conteúdo com base na minha experiência, alcançando quase 30 mil inscritos em apenas 4 meses, as dicas de tudo que eu venho aprendendo até aqui. Afinal, eu comecei do zero e eu quero poder transmitir e ajudar vocês cada vez mais. Eu sei que muita gente que me segue aqui tem muita vontade de criar um canal no YouTube ou até mesmo ser criador de conteúdo para outras plataformas. 4 meses eu aprendi bastante na prática, que eu acho que é o mais importante. Quero poder ajudar vocês e transmitir esse conhecimento cada vez mais. Obviamente, não posso deixar idiomas de fora, afinal, eu amo tanto aprender idiomas, claramente eu vou colocar mais dicas lá, métodos e truques pra quem realmente quer aprender de verdade. Também quero poder fazer lives exclusivas juntamente com vocês sobre algum tópico que vocês decidirem ou alguma coisa loucura da minha cabeça assim que eu decidi no momento. Um grupo exclusivo no WhatsApp pra nossa comunidade, pra facilitar a nossa proximidade, pra que você tenha um contato mais próximo comigo. E isso é só o começo, tem muito mais vindo por aí. Você quer apoiar o canal e ter um contato mais próximo comigo e com várias outras pessoas que vibram na mesma frequência que você? Fica de olho. Logo, logo a área de membros vai estar aberta. Então já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para que você seja uma das primeiras pessoas a entrarem no Unapologetically You, a nossa comunidade. E aí, eu tô muito feliz, gente. Eu já sei de algumas besties que já me falaram em outros vídeos anteriores que vão estar nessa comunidade. Se você ainda não tem me falado que você vai participar, escreve aqui nos comentários I am unapologetically too, para que eu possa saber, já ficar ansiosa para saber quem vai participar. Você também tá ansiosa? Porque eu tô muito. Ai, gente, tá muito calor aqui em Goiânia. Sem ar-condicionado não dá pra viver, não. É isso mesmo que vocês estão vendo, eu estou andando no meu próprio quarto, fazendo a minha caminhada, tentando dar 10 mil passos no meu próprio quarto, porque é o seguinte, quem tem cão, não, mentira, quem não tem cão caça com gato, não tem desculpa. Se você não tem um parque perto da sua casa, você anda no seu próprio quarto, você anda, é o mesmo exercício, tanto no seu quarto quanto no parque. É o tipo de exercício que não tem muita desculpa, você pode fazer em qualquer lugar. Inclusive, eu já fiz isso milhões de vezes, inclusive em 2020 foi o exercício que eu mais fiz, porque não podia sair de casa, né? Então aprendi. Segunda-feira aqui, dia 1º de setembro. Eu espero que vocês também estejam aproveitando essa céu azul. Vou mostrar para vocês. Gosto muito, me deixa muito feliz. Então, eu percebi uma coisa extremamente interessante. É o seguinte, por exemplo, mês passado eu estava muito naquela energia masculina de fazer, porque eu preciso de fazer isso, porque eu preciso de gravar esse vídeo para mim postar, porque eu preciso de postar para que eu possa conseguir logo os meus 100 mil inscritos. Ah, fazer. Meu Deus, correr contra o tempo.
O meu burnout me trouxe um esclarecimento que eu não havia pensado sobre. Não somente o meu burnout, mas também em conversa com a minha amiga, que eu vou deixar o YouTube dela linkado aqui, me trouxe alguns esclarecimentos. É o seguinte, eu estava muito na energia do fazer, de correr contra o tempo. Mas acontece é que a energia que eu vou adotar daqui para frente é a seguinte: eu já tenho tudo que eu preciso. Eu já tenho os meus 100 mil inscritos. Eu não preciso de correr contra o tempo para que eles achem o seu caminho até mim. Eu não preciso de correr contra o tempo para que eu conquiste a minha liberdade financeira e fique milionária. Eu já tenho tudo que eu preciso. Eu não preciso de fazer exercício físico exagerado para que eu possa ser magra, porque eu já sou magra. Então é esse o pensamento que a gente vai adotar daqui para frente. Menos é mais. Fazer menos porque eu não preciso fazer menos, já que eu sou essa pessoa. Eu já tenho 100 mil inscritos, então para que ficar desesperada? Eles já estão no mundo, já existem essas 100 mil pessoas. Eu já sou rica. Eu já sou paga em dólar, eu já sou milionária, eu já sou paga em dólar. Então eu não preciso de me preocupar tanto. Com o tempo, pouco a pouco, eu já sou uma pessoa rica. No fundo, eu tenho que acreditar nisso. Eu já falo fluentemente todas as línguas que eu falo. Então eu não preciso de me preocupar em estudar, em correr contra o tempo, em conquistar isso aqui antes, esse ano, papá. Não. Menos é mais. A partir de agora, eu quero ser mais intencional. Eu quero continuar aparecendo. Ser consistente é justamente isso. Fazendo um pouquinho a cada dia, mas nunca desistindo. Sempre colocando esforço e sempre buscando fazer a ação que vai me levar aonde eu quero chegar. E ao mesmo tempo, já tendo uma autoimagem de mim mesma, de todas as coisas que eu quero conquistar. É sobre isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Mais pra frente, trago mais reflexões sobre isso e, obviamente, o que eu estou vivendo. Eu quero mostrar na prática para vocês o que eu tô vivendo, o que eu tô aplicando, para que vocês também possam fazer isso e mudem a autoimagem de vocês para que vocês possam chegar onde vocês querem chegar. Então, é isso. Agora eu tenho que trocar de roupa para ir trabalhar. Eu acho que não tem nenhuma pessoa que deve gostar de segunda-feira, né? Porque a energia de segunda-feira é meio pesada. Mas assim, o que eu ando fazendo pra tentar melhorar a minha segunda-feira é me vestir igual eu estivesse numa sexta-feira. Me vestir bem, passar perfume, isso mesmo, passo muito perfume. Não tem problema, comprei perfume pra usar. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me fala nos comentários o que vocês acharam, se vocês vão participar da comunidade. Não se esqueça de se inscrever nesse canal, isso me ajuda muito a crescer e continuar trazendo conteúdos aqui pra vocês. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!